Olá, estudantes do 7º ano. Nesse vídeo nós vamos falar sobre formas tridimensionais. Prof. Rutineia aqui com vocês e a nossa querida intérprete, Jéssica, aqui com a gente. Oi, Jéssica! Vamos juntos? Então, os objetivos aqui da nossa aula, né? O objetivo é compreender e analisar como a arte faz uso da tridimensionalidade em suas mais variadas expressões e tempos. Então, a gente vai falar sobre a arte tridimensional em linguagens artísticas diferentes. Você saberia exemplificar um tipo de forma tridimensional com algo que você tem em sua casa? Já parou para reparar aí no seu ambiente? Então, que formas tridimensionais tem aí? Né? Temos muitas formas tridimensionais na nossa casa, né? Uma xícara, por exemplo, é uma forma tridimensional. Ela tem altura, ela tem largura e ela tem profundidade. Então, a gente tem vários objetos, né, tridimensionais na nossa casa. Então, arte tridimensional. Vamos lembrar quais são os tipos, né, de arte tridimensional. Então, as expressões mais representativas, né, da arte tridimensional, escultura e arquitetura. Quando fala em arte tridimensional, a gente já lembra, né, da escultura, da arquitetura. Mas também há outras, né, representantes na pintura, graças ao quê? Né, ao claro e escuro, né, que vai trazer a questão da perspectiva, também vai trazer essa ilusão de profundidade. Então, a gente tem na pintura, no desenho, essa arte tridimensional. Então, através da perspectiva, através da sombra ali, a gente tem essa possibilidade também. E temos em outras linguagens artísticas que a gente vai ver daqui a pouquinho essa tridimensionalidade. Então, escultura. Então, Vênus de Milo, né, uma das mais célebres esculturas de todos os tempos, criadas na Grécia Antiga, né, de Alexandre. Atualmente ela está no Louvre, né, no Museu Louvre. Então, pensa que nessa obra ela é tridimensional, né, ela tem toda a questão da altura, a largura e profundidade. Então, muitos mitos estão representando, né, falando sobre essa obra também. É bem legal vocês pesquisarem. E a obra foi encontrada, né, com essas partes mesmo faltando, né, faltando um pedaço dos braços ali dela, mas nem por isso ela perde em sua beleza e expressão. Então, é uma arte muito bonita, uma escultura muito bonita e super famosa. Então, a obra tem 2 metros, né, de altura e é composta basicamente de 2 grandes segmentos de mármores, né? Então, 2 blocos para criar essa obra, com várias outras partes menores, né, trabalhadas em separados e ligadas em si por grampos de ferro. Uma técnica muito comum com os gregos antigos, né? Então, a obra imagine, ela tem 2 metros, né, de altura, então é uma obra bem grande, né? Pensa o trabalho que o artista teve na hora de criar essa escultura, de esculpir essa escultura, né? Então foi um trabalho bem delicado, né? A gente consegue perceber também nela detalhes de rosto, né? Até o cabelo ali, os detalhes também, então muito legal. A gente vê os tecidos, né? O tecido ali jogado ao corpo, é muito bacana. Aqui nós temos, né, a obra Vênus de Milo e também Vênus de Wildenford. Essa, diferente dessa aqui, ela é bem pequenininha, né? Então, observe as 2 esculturas e elas têm a intenção de representar o quê? Uma figura feminina, cada um representando, né, a questão da beleza em seu tempo. Então, atividade, fazendo uma análise comparativa entre as esculturas, né, Vênus de Wildenford e Vênus de Milo. Quais as semelhanças e diferença entre elas? Então, só vamos observar mais um pouquinho, observe e pensem nessas semelhanças, o que elas têm de igual, o que tem de próximo uma da outra e o que elas têm de diferentes, tá bom? E vamos aqui à atividade. Agora é com vocês.
Conseguiram aí anotar as semelhanças, as diferenças? Então tá, vamos lá. Então uma sugestão de resposta, tá bom? Não quer dizer que o que você anotou tá errado não, cada um tem a sua visão sobre a obra, tá? Então aqui, ambas as esculturas trazem a representação do corpo feminino, né? Então a gente tem nas duas esculturas o corpo feminino. Na obra Vênus de Milo, a parte inferior da obra é coberta, né? Trazendo um corpo também musculoso e aparecem os detalhes da face. Então a gente tem toda a questão do rosto, detalhes de cabelo, né? Bem representativo. A gente vê os detalhes do tecido também ali dobrados, jogadinhos ao corpo. Então traz esses detalhes. Na obra Vênus de Windeford, o corpo é mostrado totalmente nu, trazendo formas arredondadas e o corpo não tem definição de detalhes, né? O rosto não tem essa definição. Então essa diferença é bem marcante. Então as duas, né, estão representando a figura feminina, mas uma representa, né, uma mulher de formas mais arredondadas, sem nenhum tipo de cobertura, né, está ali apresentada de forma nua e também não traz os detalhes, né, de rosto, assim a gente não vê olhos, nariz, boca, não tem esses detalhes, né, enquanto na Vênus de Milo tem a questão dos detalhes do rosto, né, detalhes do tecido, do cabelo. Então são essas representações diferentes, né, ao mesmo tempo que representam figuras femininas, né. Então, arquitetura, situadas no Paraná. Então, a arquitetura também, né, é uma obra tridimensional, porque ela tem o quê? Ela tem altura, largura, profundidade. Então, a catedral foi construída no estilo neogótico, né, ou gótico romano, inspirado na Catedral de Barcelona, na Espanha. Então, a autoria do projeto atribuído a Alphonse Condes Delplas. Né? Então, aqui a gente tem a nossa catedral no estilo neogótico, né? Gótico, que vai trazer o quê? Né? O gótico ele vai trazer sempre essas pontas, né, que levam para o céu, remetendo aí ao divino, porque o gótico foi criado no período da Idade Média, então tem toda essa relação com o divino. E o neogótico é o quê? Né? É esse novo gótico que vai trazer querer resgatar o gótico, né? Deixando de lado os clássicos e resgatando o gótico. Então também vai ter essas amplas janelas internamente no espaço, né? Vai ser um espaço bem grande, com janelas grandes para propiciar luz durante o dia, né? Então é bem bonito e muitas vezes traz também, né, aqueles monstros, né, que vão representar, né, as gárgulas que vão representar o quê? A questão do bem, né, trazer a limpeza do ambiente. E legal também que no gótico, quando tinha essas gárgulas, muitas vezes elas serviam também para escoar a água, né? Elas estavam ali e a boca do animal trazia, né, jogava a água da calha para fora. E representando também toda essa questão do bem e do mal, da limpeza do ambiente também. Então, outra arquitetura aqui, exemplo, né, de tridimensionalidade, né, o museu conhecido Museu do Olho, né, o Museu Oscar Niemeyer. Então, também traz toda a questão da tridimensionalidade, né? Então, tem altura, tem profundidade, tem largura e tem toda uma beleza estética e artística também. Então, é muito legal, né, que a gente passa por debaixo ali da galeria subterrânea para subir aqui nessa parte de exposição do olho. Então, quem não foi e se puder ir, né, quando toda a pandemia passar, visite o Museu do Olho. É muito bonito, né, tem obras diversas, é muito bacana conhecer. Então, mais aqui, né, outra foto do Museu do Olho. O complexo tem 2 prédios instalados em uma área, né, de 35 mil metros quadrados. E é um exemplo de verdadeira arquitetura aliada à arte. Então, porque ele pensou em todas essas formas diferentes ao criar, né, essa arquitetura. Então, toda estilizada a questão aqui do olho, todo elaborado, pensou em cada detalhe, né? E é muito bacana, o artista ele trabalha, né, o Oscar Niemeyer, ele trabalha muito essa estética diferente, ele sempre buscava sempre formas diferentes para criar sua arte. E é um artista reconhecido mundialmente, né, que tem prêmios de arquitetura, né, por várias partes do mundo. Um artista muito
conhecido e respeitado pela sua obra. Então, atividade. Em sua cidade, existe alguma construção arquitetônica muito famosa? Qual é? Então, ela atualmente tem a mesma função para a qual foi criada? Então, pensa aí um pouquinho, né, se tem essa obra aí, né, na sua cidade e se ela continua sendo usada para o mesmo fim que ela foi criada, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. E aí, pensaram e anotaram? Muito bem. Se não, depois faz uma pesquisa bacana e não deixa de fazer a atividade, tá bom? Então, vamos continuando. Então, a tridimensionalidade na pintura, ela é possível também, né? Ela é possível graças à perspectiva, né? A questão da sombra, do claro e escuro, ela é possível. Então, nas artes visuais da atualidade, muitos artistas avançaram nos estudos da tridimensionalidade e da ilusão de ótica, criando trabalhos extremamente criativos e inovadores, né? Então, está presente também na pintura, no desenho, a tridimensionalidade. Um exemplo aqui, né, é essa obra do artista Edgar Miller, né? Observe aqui essa tridimensionalidade que ele insere na sua obra, na sua pintura. Então, perceba que tem, né, aqui, ó, a gente pode falar do ponto de fuga, né, essa perspectiva que tem, que vai trazer a questão do aprofundamento da obra. A gente consegue como se a gente estivesse caminhando por esse espaço, né, o olhar caminha ali. Então, tem a profundidade nessa obra. Ele trabalhou para isso também o claro e escuro, né, para dar essa ilusão de profundidade. Então, observe um pouquinho a obra para vocês perceberem ali, né, o ponto de fuga, né, o claro e escuro que está presente nessa pintura. Linda, né, gente? Então, Edgar Miller fez utilizando, né, questões de tridimensionalidade. Então, tem altura, tem largura e tem profundidade na obra. No teatro, também tem tridimensionalidade? Sim, né? Em todos os estilos teatrais vai ter a tridimensionalidade. Quando eu tenho um teatro com um ator, o corpo como suporte, então o corpo é tridimensional, tem altura, tem largura, tem profundidade, então também vai ser o suporte para a arte do ator, assim como no boneco também formas tridimensionais. Então, o teatro de formas animadas ou teatro de animação é um gênero teatral que inclui bonecos, máscaras, objetos, sombras ou formas, representando o homem, animal ou ideias abstratas, né? Então, através do boneco também eu tenho uma obra tridimensional, uma obra de arte tridimensional.
Então, pode ser a figura de um animal, de uma pessoa, enfim, mas vai estar nesse formato tridimensional. Então, um exemplo aqui belíssimo, lindo, poético, o espetáculo Berenices, né, do grupo Morpheus, texto e direção da minha amiga Verônica Gershman e direção dos bonecos e máscaras do João Araújo. Então, traz toda essa beleza plástica, né, do boneco, eles têm um trabalho riquíssimo, lindo, e eles trabalham essa mistura, né? Nesse espetáculo tem a boneca, né, os bonecos, são vários bonecos, tem os bonecos e também tem a relação dos atores com esses bonecos, né? E os atores utilizam máscara e se transformam em outras pessoas. Gente, é um espetáculo muito lindo mesmo. Então, outra foto aqui traz esse exemplo que a professora falou. Então, tem a boneca, né? E a boneca se relacionando com os atores que estão utilizando máscaras, né? E traz essa relação familiar. Berenices vai ter toda uma relação de emoções diferentes com essa chegada do irmãozinho que está para vir, né? A mãe dela está grávida e tem toda a questão do nascimento desse irmão e vai trazer também essas emoções diferentes, né? A alegria, a tristeza, a raiva, todas as emoções que estão em nós, né? Que a gente vive elas em vários momentos. E a Berenices, né? Porque são várias emoções, dentro dela tem várias Berenices. Todos nós temos, né? Várias emoções. Então agora a gente vai acompanhar um trechinho de Berenices. Essa obra traz a história da pequena Berenice e seu encontro consigo mesma. A chegada de um irmãozinho dispara na menina uma explosão de sentimentos. Enquanto a barriga da mãe cresce, mais emoções a menina vivencia. O Grupo Morpheus Teatro, agora em 2021, realizará uma circulação online com a obra audiovisual nascida do espetáculo teatral Berenices, que foi contemplado com a 10ª edição do Prêmio Zé Renato de Teatro para a cidade de São Paulo. O título em plural sugere quantas versões de si mesma Berenice conhecerá ao longo da história, uma jornada íntima de descoberta de um mundo interior povoado de sentimentos por vezes contraditórios. E a conquista da força interior quando se acolhe o que se sente. O mundo é um lugar cheio de pessoas, e cada pessoa é um mundo. Ai, vocês viram que lindo, gente? É uma poesia, né? Espetáculo Berenices, vale a pena conferir. Obrigada aos meus amigos aí, né? Verônica, João, beijo e procurem nas redes sociais, tá bom? É muito lindo mesmo. Então, continuando falando sobre tridimensionalidade no teatro, né? Então, a gente tem aqui um exemplo do teatro de lambe-lambe, né? Então, que são essas caixas que o observador ele vai assistir o espetáculo olhando nesse buraquinho aí para assistir o espetáculo que acontece ali dentro dessa caixa. Ele foi idealizado nas máquinas fotográficas antigas, né? Foram paradas de usar e as idealizadoras do Teatro Lambe-Lambe, a Denise e a Esmini, elas criaram utilizando essas fotografias, né? Caixas de fotografias antigas. E hoje existem várias que são chamadas casas de espetáculos, né?
Então, são usados objetos tridimensionais para interagir com o público. Detalhe, né? Estão olhando aqui, ó, sempre é um público de cada vez para assistir o espetáculo. E os espetáculos, eles não ultrapassam 3 minutos, tá? É o tempo do lambe-lambe. Então, aqui, minhas amigas lindas aqui, né? A Denise de Santos e a Ismini Lima, que são as criadoras do Teatro Lambe-Lambe. Elas que criaram, né, na década de 70, o Teatro de Lambe-Lambe. Então, são as representadoras, né, do Teatro Lambe-Lambe, as criadoras do Teatro Lambe-Lambe. Então, elas estão também nas redes sociais, vocês podem pesquisar mais sobre o trabalho delas e sobre o Teatro Lambe-Lambe, que é muito difundido, né, no nosso país, aí, graças a Denise e a Ismini. Então, tridimensionalidade nos jogos, né? Então, uma variedade de técnicas de computação gráfica tem sido utilizada para exibir o conteúdo de jogos eletrônicos em toda a história dos jogos eletrônicos, né? Então, a gente tem aqui o Mario em 2D, né? Que é esse desenho que não tem o tridimensional, que não tem esse volume, né? E o Mario 3D, que daí sim tem largura, profundidade, né, altura, a gente consegue perceber o volume ali do corpo do Mario. E outro exemplo aqui, né, de computação gráfica tridimensionais, né, que são gráficos que utilizam de representações tridimensionais. Então, ali a gente também vê a estrutura do corpo do personagem, né? Então, tem todo o volume, altura, largura, né, profundidade desse corpo desse personagem. E vocês devem conhecer muitos jogos, muitos games aí. Quem aí gosta de videogame? Quem gosta de jogar? Só não pode esquecer de estudar, tá bom? Tem que ser depois que terminar as tarefas. Olha lá, hein? Então, sugestão de atividade, né? Então, você pode mirar ali o seu celular para o QR Code, né? Que é essa imagem ali, para assistir, né? Então, agora que você aprendeu um pouco mais sobre a tridimensionalidade na arte, que tal fazer um tour, né, pelo Museu Oscar Niemeyer, né, que a professora falou aqui do museu. Então, conhecer um pouco mais dessa arquitetura, né, acessando o link, pode ser através do link ou do QR Code, tá? Então, quem não aguenta ir de curiosidade, não precisa esperar a pandemia passar para ir presencialmente no museu. Pode fazer uma viagem online aí, por enquanto está nesse momento pandêmico, né? Muito bacana. Então, vamos lá. Então, retomando, o que nós vimos, né, na aula de hoje? Nós falamos sobre arte tridimensional e que ela está presente, né, em várias linguagens artísticas, né? Ela está presente na escultura, ela está presente na arquitetura, no teatro, enfim, na dança, né? Já que a dança utiliza também o corpo do artista como suporte. Então, em vários elementos artísticos, tridimensional está presente. Inclusive, a gente viu também na pintura, né? Então, a gente viu uma obra de pintura que trazia, através ali, a professora mostrou para vocês o ponto de fuga, né? O claro e escuro. Isso vai trazendo a questão da tridimensionalidade, que vai trazendo aprofundamento dessa obra. Então, vai ter altura, largura, né? E vai ter volume ali, o aprofundamento também. Então, vai estar presente no desenho e na pintura. Então, graças a essas técnicas, né, de perspectiva e do claro e escuro, tá bom? Então, a gente falou também sobre games, né? No games também está presente, a gente viu o exemplo de um personagem 2D, né, que não tem ali o volume do corpo, e a gente viu o 3D, né, que a gente vê o personagem com sua altura, largura, profundidade, que a gente vê o volume ali do corpo da personagem também. Trouxemos para essa aula, né, o espetáculo Berenices, um teatro de bonecos lindo, né, que utiliza de bonecos, de máscaras, né, da artista Verônica Gershman, né, do João, que junto com um grupo deles, né, Morfeu Teatro, lá de São Paulo, eles fazem um teatro lindo e poético, né? Então, pesquise nas redes sociais aí, Grupo Morfeu, sigam no Instagram, Facebook, né, no YouTube também tem vídeos da Berenices, que, como nós, ela é múltipla, né, e tem muitas emoções. Também apreciamos, né, o Teatro Lambe-Lambe e trouxemos aqui as artistas, né, Denise de Santos, Ismini Lima. Gratidão, meninas, por ceder as imagens para a nossa aula. Então, espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula, tá bom? E nesse vídeo nós falamos sobre arte tridimensional.
Espero que vocês tenham gostado. Até breve. Tchau!